Helena ajeitou o avental branco sobre seu vestido preto simples, ajustando a postura enquanto equilibrava uma bandeja cheia de taças de champanhe. A mansão diante dela era diferente de qualquer coisa que já tinha visto. Lustres gigantes pendiam do teto como cascatas de diamantes, refletindo luz por toda parte, enquanto a música clássica ecoava entre as paredes adornadas com obras de arte. Como garçonete em eventos de alto padrão, ela já havia trabalhado em diversos lugares luxuosos, mas nada se comparava à opulência daquela noite. Enquanto caminhava pela sala principal, Helena sentia os olhares atravessando o ar como lâminas. Para muitos ali, ela era invisível, mas outros a encaravam como se sua presença fosse um incômodo. Mesmo assim, manteve a cabeça erguida. Era apenas mais uma noite de trabalho, ou pelo menos deveria ser. Porém, algo dentro dela parecia agitar-se desde o momento em que cruzara os portões dourados daquela mansão. Ao se aproximar de um pequeno grupo para oferecer as taças, Helena sentiu o peso de um olhar insistente. Um homem alto, de cabelos escuros e olhos intensos, a observava de um canto do salão. Ele era Jonathan, alguém que exalava um mistério tão grande quanto sua elegância. Helena desviou o olhar, fingindo não notar, mas a sensação de ser analisada não desapareceu. Mais tarde, ao ser enviada para buscar mais suprimentos em uma sala reservada, Helena encontrou um espaço bem diferente do restante da mansão. As luzes eram mais fracas, e o ambiente tinha um ar quase melancólico. Foi então que algo chamou sua atenção. Em uma parede, um quadro negro decorativo exibia fotos antigas, algumas em preto e branco, outras desbotadas pelo tempo. No centro de uma das imagens, um rosto infantil sorriu para ela. Seu coração parou por um instante. Aquela era ela. A bandeja escorregou de suas mãos, as taças espatifando-se no chão em um barulho estridente que ecoou pela sala. A comoção atraiu olhares curiosos, e Helena tentou se abaixar rapidamente para recolher os cacos, suas mãos trêmulas. Antes que pudesse fazer muito, uma sombra se aproximou. Era Jonathan. Você está bem? Perguntou ele, a voz grave carregada de curiosidade e preocupação. Helena murmurou algo incompreensível, evitando seus olhos enquanto lutava para se recompor. Mas ele não parecia disposto a ignorar o ocorrido. Seus olhos seguiram o olhar de Helena até o quadro. Interessada na história da casa, ele sorriu de forma intrigante. Conheço este lugar melhor do que ninguém. Helena engoliu em seco, sem coragem de confessar o que havia acabado de descobrir. A foto parecia deslocada, mas o que ela fazia ali? E mais importante, como alguém teria uma foto dela quando criança? Antes que pudesse responder, outro par de olhos atentos a observava. Margot, a anfitriã do evento, com sua presença altiva e fria, apareceu na entrada da sala. Havia algo em seu olhar que fez Helena sentir-se como uma intrusa em um mundo onde claramente não pertencia. Parece que temos um pequeno acidente, disse Margot com um tom calculado. Espero que tudo esteja sob controle aqui. Helena forçou um sorriso, murmurando desculpas enquanto terminava de recolher os cacos. Sua mente, no entanto, estava a mil. Algo naquela mansão, naquela noite, tinha mudado para sempre. Helena passou o resto da noite trabalhando mecanicamente, mas sua mente estava presa àquela foto. A imagem parecia sussurrar segredos antigos que ela não conseguia decifrar. Enquanto equilibrava bandejas e sorria educadamente para os convidados, os fragmentos de sua infância, tão longínquos e confusos, começaram a emergir. Mas nenhuma lembrança se formava completamente, eram apenas flashes, como cenas borradas de um sonho esquecido. Quando o evento finalmente terminou e os convidados começaram a ir embora, Helena pegou um momento de pausa no jardim iluminado por lanternas. O ar fresco da noite parecia trazer um alívio momentâneo, mas sua mente ainda estava inquieta. E como se atraída por um ímã, seus pés a levaram de volta para a sala onde estava o quadro. Ela não podia sair sem vê-lo mais uma vez. A sala estava vazia, e as luzes fracas davam ao espaço um ar quase fantasmagórico. Helena parou em frente ao quadro negro e examinou a foto com mais atenção. Agora que estava mais calma, percebeu que a imagem parecia parte de uma montagem maior. As bordas da foto estavam ligeiramente cobertas, como se houvesse algo mais escondido ali. Ela sentiu um arrepio subir pela espinha. Quem era aquele casal na foto? Por que ela estava ali, ao lado deles, sorrindo como se pertencesse àquele lugar? Antes que pudesse analisar mais, o som de passos ecoou pela sala. Ela se virou rapidamente e viu Jonathan parado na entrada, os olhos escuros brilhando com curiosidade. Você de novo, ele disse, aproximando-se lentamente. Está começando a parecer que você tem mais interesse na história desta casa do que deveria. Helena tentou rir, mas sua voz saiu fraca. Eu só achei essa foto interessante.
Parece que é de muito tempo atrás. Jonathan inclinou a cabeça, olhando o quadro por um momento antes de responder. Essas fotos são da época dos antigos donos. Um casal muito querido na comunidade. Eles desapareceram misteriosamente há muitos anos. A história da mansão é cheia de segredos, se você gosta desse tipo de coisa. O tom dele era casual, mas algo em suas palavras fez o coração de Helena bater mais rápido. Desapareceram? Como assim? Perguntou sem conseguir esconder a curiosidade. Há muitas teorias. Alguns dizem que foi um acidente, outros acreditam em algo mais sinistro. Ele deu de ombros. Mas você parece interessada demais para uma garçonete. Helena hesitou. Algo na presença de Jonathan a fazia sentir que poderia confiar nele, mas também a deixava desconfortável, como se ele soubesse mais do que dizia. Decidiu revelar apenas parte do que estava sentindo. Essa foto. Eu acho que sou eu, quando criança. A confissão pairou no ar como uma faísca prestes a acender um incêndio. Jonathan franziu a testa, claramente surpreso, mas antes que pudesse responder, uma voz familiar cortou o momento. Espero não estar interrompendo nada importante. Helena se virou para encontrar Margot na entrada, os olhos frios fixos nela. Havia algo em sua postura, algo na maneira como seu olhar parecia perfurar diretamente a alma de Helena, que fez a jovem sentir-se como uma presa encurralada. A sala já está fechada para os funcionários, disse Margot com um sorriso forçado, mas suas palavras soaram mais como uma ordem. Espero que você tenha terminado o que precisava aqui. Helena murmurou uma desculpa, sentindo o calor subir em seu rosto. Jonathan observou a interação em silêncio, os olhos analisando cada detalhe. Enquanto Helena deixava a sala, sentiu o olhar de Margot queimando em suas costas. Mas o que a incomodava ainda mais era a pergunta que não conseguia tirar da cabeça. Por que aquela mulher parecia tão interessada no que ela fazia? Na manhã seguinte, Helena não conseguiu tirar a foto da mente. Enquanto o ônibus chacoalhava pela cidade, levando-a de volta ao apartamento modesto onde morava, ela se pegava encarando a janela, imersa em pensamentos. Havia algo naquela mansão, naquela foto, que fazia suas memórias insistirem em surgir, ainda que de forma fragmentada. Depois de um banho rápido e um café amargo, Helena sentou-se à pequena mesa da cozinha com um caderno em branco. Decidiu anotar tudo o que sabia, o pouco que lembrava de sua infância, as sensações estranhas que tinha na mansão e os rostos das pessoas na foto. No entanto, o papel permaneceu quase vazio. Sua infância era um buraco negro, marcado apenas por flashes de lugares que não conseguia identificar. Foi então que decidiu fazer algo que evitava há anos, ligar para sua mãe adotiva. A relação dela sempre fora distante, mas se havia alguém que poderia esclarecer algo sobre seu passado, era ela. Com dedos trêmulos, Helena descou o número. Alô? A voz da mulher do outro lado era áspera, carregada pelo peso dos anos. Oi, mãe. Sou eu, Helena. Houve uma pausa antes da resposta, como se a mulher precisasse se lembrar de quem era. Helena? Por que está ligando? Helena respirou fundo, lutando contra a ansiedade que crescia. Eu queria saber sobre minha infância. Antes de ser adotada. A pergunta foi recebida com um silêncio tenso, e por um momento Helena pensou que sua mãe tinha desligado. Mas então veio a resposta fria e evasiva. Não há muito o que dizer. Você foi deixada no orfanato, e foi assim que nos conhecemos. Não há mais nada. Tem certeza? Insistiu Helena, a voz tremendo. Não há nenhum detalhe? Algo sobre minha família biológica? E por que está perguntando isso agora? A voz da mulher ficou mais dura. O que importa é que você foi criada com amor. Helena sentiu um nó se formar em sua garganta. Eu só queria entender algo que vi. Mas antes que pudesse explicar, sua mãe desligou abruptamente, deixando Helena com um silêncio ainda mais pesado do que antes. Desolada, ela decidiu que a única maneira de obter respostas era voltar à mansão. Talvez houvesse mais pistas escondidas ali, algo que ela não havia notado. Ela mandou uma mensagem ao gerente da equipe de garçons, oferecendo-se para qualquer trabalho extra naquela semana. Felizmente, outra festa estava programada, e ela foi escalada. Naquela noite, ao retornar à mansão, Helena sentiu a mesma sensação de inquietação crescer. Enquanto servia aos convidados, manteve os olhos atentos, esperando uma oportunidade para explorar a casa novamente. Foi então que avistou Jonathan, parado perto de uma escadaria que levava aos andares superiores. Ele anotou e acenou discretamente, como se estivesse esperando por ela. Helena, tomada pela curiosidade, aproveitou um momento de distração dos supervisores para segui-lo. Jonathan a guiou até uma biblioteca repleta de prateleiras altas e livros antigos, fechando a porta atrás de si.
Você precisa me contar o que está procurando, disse ele, direto. Não acredito que seja coincidência você estar tão interessada nessa casa. Helena hesitou, mas algo na intensidade de Jonathan a encorajou. A foto no quadro, eu estou nela. Não sei como, mas estou. Jonathan cruzou os braços claramente intrigado. Isso não faz sentido. Essas fotos têm décadas. Você teria que ser muito mais velha, eu sei, interrompeu Helena. Mas estou dizendo a verdade. Antes que pudessem continuar, a porta da biblioteca foi aberta bruscamente. Margot entrou, o olhar afiado como uma lâmina. O que exatamente está acontecendo aqui? Jonathan deu um passo para frente, protegendo Helena com sua presença. Apenas conversando. Algum problema? Margot ignorou a pergunta, fixando o olhar em Helena. Você parece ser mais problemática do que aparenta. Talvez este não seja o lugar certo para você. Helena sentiu o sangue gelar. Margot sabia de algo, tinha certeza. E pela expressão no rosto dela, estava disposta a fazer qualquer coisa para que Helena não descobrisse. Helena passou o restante da noite tentando evitar Margot, mas a sensação de estar sendo vigiada a perseguia como uma sombra. Seus movimentos eram calculados, cada passo cuidadosamente dado para evitar chamar mais atenção. No entanto, algo havia mudado. Jonathan parecia decidido a ajudá-la. Sempre que seus olhares se cruzavam, ele acenava discretamente, como se garantisse que estava ao lado dela. Quando o evento chegou ao fim, Helena ficou para ajudar na limpeza, mas sua mente já planejava outra coisa. Assim que o último convidado saiu e os supervisores deram permissão para que os funcionários fossem embora, Jonathan apareceu ao seu lado. Espere alguns minutos depois que todos saírem. Vou levá-la a um lugar que talvez esclareça tudo. O tom enigmático dele foi o suficiente para acender tanto sua curiosidade quanto seu nervosismo. Assim que o salão principal ficou vazio, Jonathan a guiou pelos corredores labirínticos da mansão, até uma porta discreta que parecia esquecida pelo tempo. Ele tirou uma chave de seu bolso e a destrancou, revelando uma escadaria estreita e empoeirada que descia para o que parecia ser um porão. O que é este lugar? Helena perguntou, hesitante. Um lugar que Margot não quer que você veja, respondeu Jonathan, a voz baixa. Enquanto desciam, a temperatura caiu, e o cheiro de mofo tornou o ar pesado. A escada terminava em uma sala ampla, iluminada apenas por uma lâmpada fraca. Pilhas de caixas antigas estavam espalhadas pelo chão, e estantes cheias de documentos ocupavam as paredes. Jonathan pegou uma lanterna e entregou a Helena. Comece a procurar. Há arquivos aqui que datam de décadas. Helena abriu a primeira caixa e começou a examinar seu conteúdo. Fotos, cartas, recortes de jornais. Era um caos organizado, mas sua mente estava focada em encontrar algo que ligasse a foto no quadro à sua própria história. Após minutos de busca, ela encontrou um envelope amarelo com uma inscrição desbotada, Família Marchetti. Seu coração acelerou. Ao abrir o envelope, encontrou várias fotos antigas e documentos. Uma das fotos mostrava o mesmo casal que estava no quadro, mas desta vez com uma criança pequena nos braços. A criança era ela. Não havia dúvida. Eu sabia. Helena sussurrou mostrando a foto a Jonathan. Sou eu. Eles são meus pais. Jonathan olhou para a foto com atenção, mas antes que pudesse dizer algo, Helena encontrou outro documento dentro do envelope. Era uma certidão de nascimento, mas o nome que estava ali não era Helena. Era Eleanor Marchetti. Isso não pode ser, murmurou, os olhos fixos no papel. Jonathan pegou o documento de suas mãos, examinando-o. Então é isso. Você é uma Marchetti. Antes que pudessem processar a descoberta, um som ecoou pela escadaria. Passos. Jonathan apagou a lanterna imediatamente e puxou Helena para trás de uma estante. A porta do porão se abriu, e Margot entrou acompanhada por um homem corpulento. Certifique-se de que ninguém tenha tocado nos arquivos, ordenou ela, a voz dura. Se algo estiver fora do lugar, quero saber imediatamente. Helena segurou a respiração, o coração batendo tão forte que parecia preencher todo o espaço ao seu redor. Jonathan segurou sua mão, um gesto silencioso de conforto. Depois de alguns minutos de inspeção, Margot e o homem saíram, trancando a porta atrás deles. Assim que o silêncio voltou a reinar, Jonathan e Helena saíram de seu esconderijo. Você precisa sair daqui, disse ele, a voz urgente. Se Margot descobrir o que encontrou, ela não vai parar por nada. Helena balançou a cabeça, ainda processando tudo. Mas por quê? O que ela quer esconder? Jonathan hesitou antes de responder. Margot não é apenas a atual proprietária da mansão. Ela tem conexões obscuras com o desaparecimento de seus pais. E agora que você sabe quem é, está em perigo. Helena não conseguiu dormir naquela noite.
As palavras de Jonathan ecoavam em sua mente, misturadas às imagens da foto e ao nome na certidão de nascimento. Asterisco asterisco Eleanor Marquette asterisco asterisco. Era como se sua identidade estivesse sendo redesenhada diante de seus olhos, mas as peças ainda não se encaixavam completamente. Por que seus pais desapareceram? O que Margot tinha a ver com isso? E mais importante, como ela mesma havia terminado em um orfanato? Na manhã seguinte, ela decidiu que não podia mais ficar no escuro. Pegou o envelope com os documentos que havia encontrado no porão e marcou um encontro com Jonathan em um café discreto, longe da mansão. Ele chegou pontualmente, carregando um laptop e uma expressão grave. Trouxe algo que pode nos ajudar, disse ele, abrindo o computador. Estive pesquisando sobre a família Marquette e, bom, há muita coisa que foi enterrada ao longo dos anos. Jonathan mostrou recortes de jornais digitalizados, artigos antigos que narravam a ascensão e queda da poderosa família Marquette. Eles eram conhecidos por sua fortuna em investimentos imobiliários e por sua filantropia. No entanto, um evento havia abalado tudo: o desaparecimento misterioso de Eleanor e Albert Marquette, os pais de Helena, há mais de 20 anos. Segundo os jornais, seus pais desapareceram pouco antes de uma grande negociação de terras, explicou Jonathan. Era um projeto milionário, mas algo deu errado. Muitas teorias surgiram, incluindo sabotagem e até assassinato. Helena estudou os recortes com atenção, mas nenhuma informação explicava por que ela havia sido deixada para trás. E sobre mim? Não há nada sobre uma criança? Jonathan balançou a cabeça. É como se você nunca tivesse existido. Nenhum registro de nascimento além do que encontramos, nenhuma menção nos jornais. É como se alguém tivesse apagado sua história deliberadamente. Enquanto discutiam, Helena percebeu algo em uma das fotos que chamou sua atenção: um homem ao fundo de uma festa da família Marquette. Ele parecia familiar, e ela logo percebeu por quê. Era o mesmo homem corpulento que acompanhava Margot na noite anterior no porão. Ele estava lá ontem, exclamou Helena, apontando para a imagem. Ele trabalha com Margot. Jonathan estreitou os olhos. Se ele estava presente naquela época e ainda está ligado à mansão, isso não pode ser coincidência. Os dois decidiram que era hora de agir. Helena precisava confrontar Margot diretamente, mas com cuidado. Jonathan sugeriu que eles se encontrassem novamente naquela noite na mansão, onde ele a ajudaria a acessar áreas restritas para buscar mais provas. De volta à mansão, Helena estava determinada a encontrar respostas. Vestiu seu uniforme de garçonete e se misturou aos outros funcionários que preparavam mais um evento. Margot estava visivelmente ocupada recebendo os convidados, o que deu a Helena a oportunidade de se mover livremente. Jonathan a esperava no corredor próximo ao porão. Ele trouxe consigo uma chave mestra que, segundo ele, abriria qualquer porta da casa. Desta vez, eles decidiram explorar o andar superior, que sempre estava trancado e fora do alcance dos funcionários. Ao abrirem a primeira porta, depararam-se com um escritório luxuoso, decorado com móveis antigos e estantes cheias de livros. Mas o que chamou a atenção foi um cofre embutido na parede. Jonathan começou a tentar abri-lo com as ferramentas que havia trazido, enquanto Helena investigava a mesa. Aqui! Ela exclamou, encontrando um dossiê dentro de uma gaveta trancada. O dossiê estava cheio de documentos detalhados sobre as finanças da família Marquette, mas algo chamou sua atenção. Havia registros de transferências bancárias feitas pouco antes do desaparecimento de seus pais. Todas as transações eram assinadas por alguém chamado Margot Dupont. Margot estava envolvida diretamente com os negócios da sua família, disse Jonathan, analisando os papéis. Parece que ela começou a manipular as contas antes mesmo deles desaparecerem. Antes que pudessem continuar, ouviram passos no corredor. Apagaram as luzes e se esconderam atrás de uma cortina pesada com o coração acelerado. A porta se abriu lentamente e Margot entrou, acompanhada pelo homem corpulento. Eles estão aqui, tenho certeza, disse ela em voz baixa, o olhar varrendo a sala. Helena prendeu a respiração, sentindo o calor do corpo de Jonathan ao seu lado. Se fossem descobertos, sabia que Margot não hesitaria em silenciá-los, a qualquer custo. A tensão no escritório era sufocante. Margot caminhava lentamente pela sala como um predador rastreando sua presa. O homem corpulento inspecionava cada canto, aproximando-se perigosamente da cortina onde Helena e Jonathan estavam escondidos. Se alguém tiver mexido no cofre ou nos arquivos, quero que desapareçam antes do amanhecer. Margot ordenou, a voz gélida. Jonathan segurou o braço de Helena, indicando que ficasse imóvel. Sua respiração era quase inaudível, mas o medo pulsava em seus olhos.
O homem corpulento abriu gavetas, examinou a mesa e olhou para o cofre, mas aparentemente não notou nada fora do lugar. Tudo parece em ordem, disse ele, após alguns minutos. Margot soltou um suspiro frustrado. Então continue vigiando. Não podemos correr riscos agora. Eles saíram do escritório, e o som da porta sendo trancada ecoou pelo ambiente. Jonathan esperou alguns minutos antes de se mover. Quando teve certeza de que estavam sozinhos, ele empurrou a cortina levemente e verificou a saída. Eles se foram, sussurrou, ajudando Helena a sair do esconderijo. Mas precisamos ser rápidos. Não podemos mais adiar, disse Helena, decidida. Eu preciso confrontar Margot. Jonathan hesitou, mas sabia que Helena estava certa. A cada passo que davam em direção à verdade, ficava mais claro que Margot estava no centro de tudo. De volta ao salão principal, Helena e Jonathan se separaram para não levantar suspeitas. Enquanto Jonathan preparava o próximo passo, Helena observava Margot de longe. Ela parecia desconfiada, os olhos atentos a cada movimento. Pouco tempo depois, Jonathan a puxou para um canto discreto e entregou algo inesperado. Um gravador escondido dentro de um broche elegante. Use isso quando for confrontá-la. Precisamos de provas do que ela está escondendo. Helena concordou e prendeu o broche no uniforme. Sua oportunidade veio quando Margot saiu do salão para atender um telefonema. Aproveitando a brecha, Helena seguiu até um corredor isolado. Margot, chamou sua voz firme apesar do coração acelerado. Margot se virou lentamente, a expressão surpresa rapidamente substituída por uma máscara de frieza. Helena, querida. O que está fazendo aqui? Eu sei o que você fez com meus pais, respondeu Helena encarando-a. E quero a verdade. Margot riu, mas havia uma tensão evidente em sua postura. Verdade? Que bobagem é essa agora? Eu sei quem eu sou. Eleanor Marchetti. E sei que você roubou tudo da minha família. As palavras de Helena pareciam atingir Margot como um golpe. Por um momento ela hesitou, mas logo recuperou o controle. Você não sabe do que está falando. Seus pais eram tolos. Eles confiaram nas pessoas erradas e pagaram o preço por isso. E você era uma dessas pessoas, não era? Retrucou Helena. Você assinou as transferências que tiraram tudo deles. Margot estreitou os olhos, percebendo que havia falado mais do que deveria. E isso não importa agora. O que está feito, está feito. Helena deu um passo à frente, a raiva queimando em seu peito. Não enquanto eu estiver viva. Vou expor tudo o que você fez. Margot soltou uma risada fria. Ah, minha querida, você acha que pode me enfrentar? Eu controlo tudo aqui. Ninguém vai acreditar em você. O som de passos no corredor interrompeu a conversa. Margot olhou por cima do ombro, alarmada. Você está jogando com fogo, garota. Cuidado para não se queimar. Com essas palavras, Margot se afastou rapidamente, deixando Helena sozinha no corredor. De volta à cozinha, Helena encontrou Jonathan e entregou o gravador. Ele reproduziu o áudio, e as palavras de Margot eram claras e incriminadoras. Conseguimos. Agora temos algo contra ela. Mas ainda não sabemos toda a verdade, disse Helena, determinada. Precisamos descobrir o que realmente aconteceu com meus pais. Jonathan concordou. Vamos terminar o que começamos. Esta noite, nós a enfrentaremos juntos. A noite caiu sobre a mansão, mas para Helena, parecia que o dia apenas começava. Armados com o gravador e a determinação de expor Margot, ela e Jonathan se reuniram no porão, que agora parecia mais um baú de segredos do que um espaço comum. Helena segurava a certidão de nascimento e os documentos financeiros, enquanto Jonathan verificava as entradas escondidas que haviam descoberto. Se Margot está escondendo algo, será que, disse Jonathan, acendendo uma lanterna e apontando para uma porta discreta no canto do porão. A porta estava trancada, mas Jonathan usou a mesma chave mestra que havia funcionado no andar superior. Com um clique suave, ela se abriu, revelando uma sala que parecia intocada há anos. Dentro da sala, a atmosfera era densa, quase opressiva. Havia arquivos, fotos e objetos cuidadosamente armazenados. Helena sentiu um frio na espinha ao notar um quadro pendurado na parede, uma pintura de seus pais, Eleanor e Albert, em trajes formais. Eles estavam aqui, murmurou, a voz embargada. Margot sabia o tempo todo. Enquanto Jonathan vasculhava os arquivos, Helena encontrou algo ainda mais perturbador, um diário. Na capa, o nome de sua mãe estava escrito em letras douradas. Suas mãos tremiam enquanto ela o abria. É o diário da minha mãe, disse, folheando as páginas amareladas. As primeiras entradas eram alegres, cheias de detalhes sobre sua vida e sobre o amor que ela e Albert compartilhavam. Mas à medida que Helena lia, o tom mudava. As últimas páginas estavam cheias de medo e desconfiança. Margot está tramando algo.
Não consigo mais confiar nela. Albert e eu precisamos proteger Eleanor, custe o que custar. Helena engoliu em seco. Sua mãe sabia que algo estava errado, mas não havia conseguido impedir. Jonathan, olha isso, disse, entregando o diário a ele. Jonathan examinou o diário enquanto Helena continuava a vasculhar a sala. Foi então que encontrou uma caixa de madeira trancada. Você pode abrir isso? Perguntou a Jonathan, entregando-lhe a caixa. Jonathan trabalhou na fechadura por alguns minutos até que ela se abriu com um estalo. Dentro, havia uma coleção de fitas cassete e uma carta. Helena pegou a carta com cuidado e começou a ler em voz alta. Se alguém encontrar isso, por favor, proteja minha filha. Margot não é quem aparenta ser. Ela está atrás de nossa fortuna e fará qualquer coisa para consegui-la. Albert e eu fizemos tudo o que podíamos para esconder Eleanor, mas temo que não seja o suficiente. As lágrimas escorriam pelo rosto de Helena. A voz de sua mãe parecia viva nas palavras escritas. Eles tentaram me proteger, mas Margot conseguiu me alcançar de qualquer forma. Antes que pudessem processar tudo, ouviram passos ecoando no porão. Jonathan apagou a lanterna rapidamente, e eles se esconderam atrás de uma prateleira cheia de arquivos. A porta da sala se abriu, revelando Margot acompanhada por 2 homens. Eu sabia que alguém estava mexendo nas minhas coisas, disse Margot furiosa. Eles não podem estar longe. Helena sentiu o coração acelerar. Margot estava mais agressiva do que nunca, e era evidente que ela não mediria esforços para silenciar qualquer ameaça. Eles já têm provas contra você, Margot, disse Helena, saindo do esconderijo com o gravador em mãos. E agora eu sei a verdade sobre meus pais. Margot parou surpresa pela coragem de Helena. Mas logo um sorriso frio apareceu em seu rosto. Você acha que um gravador vai me deter? Eu controlo tudo aqui. Ninguém vai acreditar em você. Talvez não acreditem, mas você terá que lidar com a justiça quando isso for divulgado, rebateu Jonathan, surgindo ao lado de Helena. Margot avançou um passo, mas Jonathan ergueu o celular, mostrando que já estava gravando o confronto ao vivo. E um passo errado, Margot, e todo mundo saberá o que você fez. Por um momento Margot hesitou. Ela sabia que estava encurralada, mas ainda assim, sua expressão demonstrava que não pretendia desistir facilmente. Vocês 2 não têm ideia do que estão enfrentando, disse ela com um tom ameaçador. Helena respirou fundo, sua voz cheia de determinação. Talvez não, mas não vou mais fugir. Vou lutar pela memória dos meus pais. Helena segurava os documentos com as mãos trêmulas, como se fossem um fragmento de sua própria alma perdida. Cada linha que lia parecia arrancar o ar de seus pulmões, como se a sala estivesse encolhendo ao seu redor. As palavras no papel provavam de forma irrefutável que Margot era responsável pela ruína de sua família. Não era apenas um acidente. Não era uma tragédia do destino. Era cálculo, crueldade e ambição desenfreada. O coração de Helena oscilava entre a dor e a raiva, enquanto lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto. Jonathan estava ao seu lado, observando-a com um olhar preocupado, mas determinado. Helena, isso é a prova que precisamos. Não só para confrontá-la, mas para que ela enfrente as consequências do que fez. Sua voz era firme, mas carregava uma gentileza que parecia dizer que ele entendia a dimensão daquele momento para ela. Ainda assim, as palavras de Jonathan ecoaram como um sino, despertando algo dentro dela. Não era hora de desmoronar, era hora de agir. A mansão parecia ainda mais imensa e opressiva enquanto Helena e Jonathan caminhavam até a sala onde Margot estava. O som de seus passos ecoava pelos corredores luxuosos, mas para Helena, cada passo era como atravessar um campo de batalha emocional. Ela sentia o peso do confronto que estava prestes a acontecer, mas também a urgência de expor a verdade. Quando chegaram à sala, Margot estava lá, tranquila como sempre, sentada em uma poltrona de veludo com uma taça de vinho em mãos. Seus olhos azuis cortantes se levantaram para eles, e ela arqueou uma sobrancelha, como se já soubesse que algo estava para acontecer. Helena, minha querida, o que é essa expressão tão determinada? Margot perguntou com uma falsa doçura que mal escondia sua arrogância. Helena sentiu sua raiva borbulhar, mas desta vez ela não hesitou. Ela deu um passo à frente e jogou os documentos na mesa de vidro entre elas. O som ecoou como um trovão, fazendo Margot erguer levemente a cabeça, mas sem perder a postura. Esses documentos, Helena começou, sua voz carregada de emoção, mas firme, provam tudo o que você fez. Você destruiu minha família. Você mentiu, manipulou e roubou. E agora você vai enfrentar a verdade. Sua voz estava carregada de dor, mas também de uma força que ela não sabia que tinha. Pela primeira vez, Margot pareceu perder a compostura por um instante.
Seus olhos passaram rapidamente pelos papéis, e seu sorriso vacilou antes de se recompor. Margot riu, um som seco e vazio. E o que você pretende fazer com isso? Achar que o mundo vai acreditar na palavra de uma simples garçonete contra alguém como eu? Sua voz era uma mistura de desafio e desprezo, mas algo em seus olhos revelava uma insegurança crescente. Jonathan deu um passo à frente, seu olhar penetrante fixo em Margot. Esses papéis são mais do que suficientes para derrubar qualquer império. Não há mentiras que sustentem fatos como esses, Margot. A verdade sempre encontra uma forma de emergir, mesmo entre as sombras que você criou. As palavras de Jonathan foram como um golpe direto, fazendo Margot recuar. A tensão na sala era palpável. Margot levantou-se, ajustando o vestido como se tentasse recuperar o controle. Vocês não entendem. Tudo o que fiz foi necessário. Sacrifícios são parte do sucesso, e sua família não era nada além de um obstáculo. As palavras geladas fizeram Helena tremer, mas ao invés de fraquejar, ela ergueu o rosto, determinada. Você fala como se fosse dona do destino de todos, mas não é. E agora tudo que você construiu sobre mentiras vai desmoronar. Pode ser amanhã, pode ser em um ano, mas um dia. Você vai encarar a justiça que sempre evitou, Helena disse, sua voz carregada de convicção. Jonathan observava orgulhoso, enquanto Helena tomava as rédeas do momento. Margot respirou fundo, mantendo silêncio. Sua expressão era agora uma mistura de fúria e derrota. Por um momento parecia que ela estava prestes a explodir, mas tudo o que fez foi lançar um olhar frio para os dois. A guerra ainda não acabou, disse Margot em um tom gélido, virando-se lentamente e deixando a sala. Helena sentiu o peso da tensão se dissipar quando Margot desapareceu. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas havia uma certeza em seu coração. Ela não era mais aquela jovem frágil de antes. Ela era alguém que havia enfrentado o impossível e sobrevivido. Quando saiu para o jardim, o ar fresco da noite e o perfume das flores pareciam uma promessa de novos começos. Jonathan estava ao seu lado, silencioso, mas presente. Ela olhou para ele e, pela primeira vez em anos, sentiu que podia respirar novamente. Sob o céu estrelado, Helena fez uma promessa silenciosa. Reconstruiria sua vida com a mesma coragem com que enfrentou Margot. Gostou dessa história emocionante e cheia de reviravoltas? Se você quer descobrir mais narrativas cativantes como essa, cheias de mistérios e lições inspiradoras, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar com alguém que também ama histórias impactantes. E aí, o que você faria no lugar de Helena? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos conversar!